Você já parou para pensar quantas vezes você fez algo pela última vez, sem se dar conta que era a última vez que você estava fazendo? Antes da gente continuar no vídeo, só para lembrar, você não precisa curtir, comentar, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal, porque se você gostar, gostou, se não gostar, tudo bem também. Isso aqui é só para que eu consiga voltar a produzir conteúdo e é mais um algo pessoal. Agora, sobre essa questão de ser a última vez, ontem eu recebi a notícia de que uma pessoa de que eu estudei, uma pessoa com quem eu tinha uma vida social bem ativa quando eu era criança, faleceu com um ataque cardíaco. Então, uma pessoa que é relativamente nova, porque é mais ou menos da minha idade, era casada com outro amigo meu, bem próximo. Aliás, os dois se conheceram na minha casa, já tinham uma filhinha. Mas o que eu quero levantar com essa questão é: quantas vezes você fez algo pela última vez sem se dar conta que era a última vez? Será que você teria feito diferente se soubesse que aquela realmente ia ser a última vez? Nem num sentido tão dramático, mas eu mais ou menos lembro qual foi a última vez que eu falei com ela, com o marido dela também. E não foi uma conversa profunda, não foi algo significativo. Na hora, eu não me dei conta que era a última vez, eles não se deram conta que era a última vez, e foi algo tão banal, foi algo do tipo, eu nem lembro mais exatamente, mas eles queriam treinar, voltar a treinar, perguntaram o que tinha que fazer e como fazer para começar a treinar, e eu estava naquela vida bem corrida, onde eu trabalhava das 6 da manhã até meia-noite, e respondi só alguma coisa básica, para não deixar sem responder assim, e falei para passar na academia. Me não passaram, então foi isso que eu tinha um contato. E foi de duas pessoas, no caso ele ainda continua vivo, né, mas ela não. Mas foi de duas pessoas que eu convivi a minha infância, uma grande parte da minha infância, e não sei se fosse a última vez, se eu soubesse que fosse a última vez, será que eu teria feito diferente? Como é que teria sido a sensação se eu soubesse que seria a última vez? E pensando nisso, não precisa ser tão profundo assim. Você já se deu conta que quando você estava lá sei lá, no ensino médio, e era o teu último dia de aula no terceirão, a sua melhor amiga do colégio inteiro, você podia até ver no outro dia, porque vocês são muito amigos, vão fazer uma faculdade no mesmo lugar, vão para lugares junto por um tempo, pode até ser que você continue tendo contato com ela. Mas eu tenho certeza que tem várias pessoas que eram grandes amigos seus e no último dia de aula, caso você não tenha tido uma formatura, mas caso tenha tido a formatura na formatura, mas se não no último dia de aula, foi o último dia que você viu várias pessoas que passaram até aquele ponto, provavelmente quase que metade da sua vida, junto com você. E foi a última vez. Vários professores, lugares. Isso aconteceu de novo. Vou falar agora mais por experiências minhas do que tentar explorar as tuas. Mas eu fui uma criança em que mudei bastante de cidade quando eu era jovem. Eu mudei bastante de escola, consequentemente. E também mudei de períodos algumas vezes. Então eu estudei com bastante pessoas diferentes. E eu tive muitas últimas vezes. Algumas eu realmente me toquei que era a última vez, outras eu não me toquei que era a última vez. Mas eu me lembro da última vez que eu tava no terceirão. Meu terceirão foi um pouco complicado, foi o ano da greve, então o meu último dia de aula foi em janeiro. A minha formatura foi em fevereiro e a maioria das pessoas já tinham se mudado, já tinham mudado de faculdade, então não foi pra formatura. Mas foi um último dia de aula tão conturbado, porque já era janeiro, ninguém queria estar mais nem ali. A gente foi terminando as provas, e nem foi prova final em janeiro, tá? Foi aula normal e tinha as últimas provas. E tipo, o último dia que a gente se viu na sala, a minha sala no caso, né? Foi uma prova, então eu terminei, que eu sempre terminava cedo, e fui embora. Não cheguei a dar um tchau pra ninguém, e eu não tava na sala, mas provavelmente aconteceu isso de novo. Mas uma pessoa terminou, foi embora, terminou, foi embora, terminou, foi embora, terminou, foi embora. E foi a última vez. Aconteceu essa mesma coisa na minha primeira faculdade, não exatamente da prova, mas de não ter uma despedida, e de conviver com a pessoa com tanto tempo, e de repente nunca mais ver ela. Na faculdade, na minha
primeira pós, na minha segunda pós, na minha segunda faculdade, na minha terceira pós, a minha terceira faculdade, eu não tive esse contato todo, porque ela foi à distância, então não tive essa questão de poder dizer que foi a última vez de alguma coisa, porque não exatamente foi uma primeira vez, não tinha tanto contato, tinha um contato mais com as pessoas que era semipresencial, mas estava sendo 100% à distância, por conta da pandemia. E então eu tinha pequenos contatos com pessoas que faziam atividades em grupos, que moravam perto da minha casa, que era sempre presencial aqui em Balneário. Aqui não, né? Aqui em Balneário. Mas não tive essa conexão, algo para pensar nisso. Mas do mesmo jeito, eu tenho primos que eu cresci brincando com eles. E assim, eu era muito próximo dos meus primos. De todos os dois lados, assim. Um pouco mais da minha mãe, mas eu morei bem próximo dos meus primos um tempo, então eu era muito apegado. Eu gosto muito deles. Só que eu também sou uma pessoa que demonstra um sentimento diferente, porque eu não necessariamente preciso ficar lá mandando mensagem, bom dia, ok, tudo bem, tô com saudade para as pessoas, para amar elas. Eu amo muito a minha família em geral. Sempre tem alguns uns parentes mais próximos. Eu tenho dois parentes, dois primos, dois parentes. Eu tenho dois parentes que são muito mais próximos, que é a Célia e o Robson, que são duas pessoas que eu amo muito, porque me criei com eles, muito perto deles, então como eu não tenho irmão ou uma irmã, eles eram como se fosse um irmão e uma irmã para mim. E não é, todo mundo sabe dessa, dessa preferência, não porque eu não gosto dos outros, mas é porque eu tive eles mais perto de mim há muito tempo, a gente brincava junto, a gente ia pra escola junto, que a gente namorava um perto um do outro, ia pra escola junto, brincava junto, passava o final de semana junto, comia junto. Eles eram mais próximos que eu tive de irmão, se é que dá pra dizer assim. E eu amo muito eles hoje, e você não vai ver eu dizendo que eu amo eles, ou que mandando mensagem de bom dia, de boa tarde, de como tá, de sei lá, qualquer coisa, ou de ir me visitar, porque eu não sou uma pessoa desse jeito. E eles, eu espero que não tenha sido a última vez que eu tenha visto, até porque eu vi ela agora faz pouco tempo. E eu quero ver mais vezes. Mas eu tenho primos mais distantes que já seguiram com a vida. Quando eu falo que seguiram a vida, como eu, casaram, tiveram filhos, e tem a família deles, e daí a família do cônjuge. E provavelmente foi a última vez, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, já foi a última vez que eu vi algum deles. Espero que não todos, espero conseguir ver um monte de gente novamente. Mas é bem difícil a gente se reunir ou ver primos depois de um tempo. Ou parentes. Mas foi a última vez e eu não me dei conta que foi a última vez. E pessoas tão importantes na minha vida, assim como tiveram vários amigos meus de infância que eu nunca mais vou ver, amigos de esporte, que eu pratiquei muito esporte, vários amigos que eu nunca mais vou ver, que aquele dia foi a última vez que eu vi a pessoa e não vou ver mais ela. Sem me dar conta que foi a última vez que eu vi ela, que eu falei com ela, e daqui a um tempo vai acontecer alguma coisa e vai de novo acontecer esse pensamento do tipo, foi a última vez, aquele dia, naquele lugar. Eu lembro como se fosse hoje, eu jogava bola amador, futebol amador, então eu joguei ali sei lá, dos 12 até os 21, jogava frequentemente, para não dizer diariamente, porque depois que eu ficando mais velho não foi mais diariamente, mas quando eu era pequeno era diariamente. E foi futebol amador, modo competitivo mesmo. Então, fazer aquilo direto, 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 direto. Eu tava no campeonato, cheguei nesse campeonato, a gente foi eliminado, acabou, peguei minha chuteira, tomei banho, vim pra casa. E foi a última vez que eu toquei numa bola, a última vez que eu joguei. E eu decidi parar só no outro ano, não tinha decidido parar ali, ainda iria jogar mais. E acabei, uns meses depois, já decidindo que não queria mais jogar e parei com tudo por conta das minhas lesões. E porque eu sentia muita dor e estava atrapalhando na minha carreira profissional. Mas foi a última vez. E quando eu parei de jogar, eu não parei apenas de fazer algo que eu gostava muito. Foi a última vez que eu vi muita gente do futebol. Porque a partir da hora que tu não tá mais no meio, acaba não vendo as pessoas. Então toda vez que você altera alguma coisa
na sua vida, você tá fazendo alguma coisa pela última vez. Você tá vendo alguém pela última vez, porque se você altera de rotina, você altera as pessoas que estão na sua rotina, então você tá vendo pela última vez, sem se dar conta que é a última vez, porque é algo muito pequeno. Porque terminar aula é pequeno, último jogo é pequeno, última festa de família é pequeno, tudo são coisas muito pequenas. E eu não tenho resposta, essa eu realmente não tenho resposta. E eu provavelmente não fazer diferente, porque eu não teria muito o que falar, porque eu não sei o que falar nesses momentos. Mas a reflexão é, você já se deu conta de quantas vezes você fez algo pela última vez, sem se dar conta que era a última vez que você estava fazendo isso? E refletindo um pouco mais, se você estivesse fazendo algo pela última vez, sabendo que seria a última vez, você faria diferente?